Diletos amigos, saudações a todos. Quando a cirurgia plástica é realmente indicada? Cirurgia plástica não é só estética. Existem critérios médicos importantes que definem quando um procedimento é necessário e quando um tratamento dermatológico pode ser uma alternativa. Mas como saber a melhor escolha? Hoje, a doutora Vera Cardim, a doutora Alessandra, a doutora Cecília e o doutor Sabrage vão falar sobre a importância da naturalidade dos resultados e entender como evitar exageros que comprometam a harmonia do corpo e do rosto. Bom, pessoal, hoje a conversa é muito interessante. Aqui a gente está entre os profissionais da beleza, né? Cirurgiões plásticos, dermato. E a gente tem uma noção de beleza diferente. Não é diferente, né, Cecília? Não, beleza é beleza. Exatamente. Mas é engraçado que eu sempre indico a doutora Vera que a beleza é um bônus. Ela vem com a função. Então, tudo que a gente acha que é bonito é porque funciona bem. E eu acho que isso tem muito a ver com o que está sendo feito hoje, né, Cecília? Com o excesso de preenchimento, com o pessoal tendo que reverter procedimentos porque passou do ponto. Com certeza. A gente tem visto isso com alguma frequência, né? De pessoas que foram achando que o rosto era um balão, né? E foram inflando a boca, etc. E aí isso não ficou bonito. Pois é. Chegou uma hora que não deu mais. Exato, porque ele deixou de ser funcional, ele deixou de ter a harmonia. a harmonia, porque a gente bate o olho numa coisa, a gente sabe aquilo, lógico que ninguém é 100% simétrico, mas você consegue ver mais ou menos o que é uma simetria, o que você perde, o que você ganha, então as pessoas começaram a perder um pouco dessa noção. Eu acho que também a questão dessa noção é porque virou uma receita de bolo e as pessoas passaram a seguir e não avaliar realmente quais eram as principais necessidades que a pessoa realmente tinha, que eu acho que isso também é uma coisa que é muito feita, principalmente ensinada pela doutora, é a avaliação do que é necessário e baseado nisso você vai fazer realmente o que tem necessidade funcional, baseando na questão funcional para poder realmente dar continuidade em tudo que é necessário. Ah, não, vamos colocar 5 ml em todo mundo, Sim. na região tal. Os enfim, pontos, né? A gente tem que preencher pontos. Exato. Existe uma artificialidade cada vez maior, né, em relação à face, e parece que é um comando generalizado de se tornar todo mundo igual, né? Então, estão se criando avatares. As pessoas têm necessidade de se tornar um avatar para ser aceito na sociedade, né? Não são mais os valores intrínsecos de cada um, o seu caráter. O que importa é a foto, o que importa é o avatar. Ela tem que ser igual a todo mundo para poder ser aceita. E aí, lá se vai, por água abaixo, todo o conceito de função, de normalidade de uma face. A gente tem cada músculo, cada estrutura da face tem uma função. E se ela não está cumprindo a sua função, ela não está agradável aos olhos. É tudo uma coisa só, né? Perfeito. E está sendo dissociado isso, está sendo buscada uma máscara, um avatar. Exato. Eu acho que é isso que está acontecendo nesse momento. Eu acho que até essa perda de individualidade, né, doutora, até da gente não enxergar, né? Porque, por exemplo, o preenchimento de mento. Não é porque a gente precisa ter mento. A gente precisa ter mento para dar sustentação no lábio. Né? Então, assim, fica bonito um preenchimento de mento, embeleza, porque ele volta o lábio para o lugar, ele refaz a polia da musculatura e você tem mais função, sua boca fecha de uma forma mais natural. Né? Mas se você não pensa nisso, você vai chegando. Né? Então, a gente brinca muito com a doutora Vera, que às vezes o paciente vai lá para fazer uma coisa e aí faz uma outra completamente diferente, né? Porque a doutora Vera dá uma aula sobre individualidade. Olha, isso aqui é aqui, isso aqui é ali, isso aqui não está certo, isso aqui está errado, isso aqui está num ponto assim. E a pessoa compreende, faz tanto sentido que ela vai, né? Ela compreende e vai. Exatamente essa história do lábio que você falou. O que o lábio é? O lábio é um esfíncter.
é um diafragma que fecha uma cavidade, né? Então, Uhum. ele é feito para isso. Conforme vai passando o tempo, de tanto fechar, ele vai girando para dentro e vai desaparecendo o vermelhão, né? E aí o pessoal enche aqui fora. Enchendo aqui fora, você está fora da função do lábio. Então, fatalmente, vai ficar ruim, né. Uhum. O que que a gente teria que fazer? Encher o lábio de dentro para fora, para ele fazer o Botar a movimento inversão. contrário deste que está acontecendo com o envelhecimento, né. Então, você enchendo a parte posterior do lábio, você bate no dente e o lábio gira. E é uma coisa muito mais funcional, muito mais agregada à própria função do lábio, do que uma regra de se colocar o ácido hialurônico na linha externa do vermelhão. E assim vai, cada coisa na face tem. Mas aí é o nosso papel. Exato. Porque exatamente isso que a senhora comentou sobre estarmos gerando avatares, porque parece que todo mundo saiu de uma única linha de forma, né? produção. Exato. Exato. Tá todo mundo com arco zigomático aqui em cima, o queixo projetado, a boca para frente, mandíbula quadrada. Tá todo mundo nesse. Nesse mesmo padrão. Eu não vou falar todo mundo, porque acho que muita gente caiu na real e é por isso Já que tá- já estão fazendo um desfazendo. efeito reverso. Porque nem todo mundo fica bem exatamente com essas proporções. E aí faz parte o nosso papel exatamente falar assim: olha, você ficaria bem assim. O seu formato de rosto é assado. Então, assim, onde que isso te embelezaria? Mas se você puser aqui, vai ficar estranho. Não vai ficar bom. Você não é assim. Até a pessoa não se enxerga. É igual, acontece isso, de repente a pessoa não se reconhecer depois de um preenchimento. Uhum. Né? E eu acho que o modo como a doutora Vera ensina envelhecimento é o que pra gente faz mais sentido, porque assim, cada um envelhece de um jeito uma diferente, né? É, Dependendo do seu músculo, né, o doutora? próprio osso, né? O osso é um tecido vivo e ele se regenera ao longo da vida. E ele se regenera de acordo com as forças que ele recebe. Ele aumenta em alguns lugares, ele diminui em outros, e a gente tem um mapa disso, porque a gente conhece a anatomia da musculatura e a gente sabe onde está fazendo pressão, onde está fazendo tração no osso e a resposta que o osso vai ter. Então, por isso que a doutora Alessandra estava falando que as pessoas envelhecem de forma diferente, porque tem a herança genética e principalmente a mímica, né? Cada pessoa tem uma forma de falar, de se manifestar. Então, tem algumas que fazem uma mímica diferente da outra, até os lados são diferentes. E aí entra a função do médico. O cirurgião plástico, o dermatologista, eles têm que ser, antes e acima de tudo, médicos. Então, para ser, o que que o médico faz? O médico estuda a doença e a trata. Aqui nós não temos doença, mas nós temos um processo evolutivo, que é o envelhecimento, e que todo mundo está debaixo dessa lei, né? Então, esse processo sendo estudado, a gente consegue detectar naquela face o que que aconteceu. E aí a nossa função é tratar aquilo como médicos. Então a gente vai lá e coloca no lugar de onde aquilo saiu. É uma marcha ré nas coisas. E essa marcha ré é que vai trazer a pessoa de volta. Você vai olhar aquela pessoa e vai dizer: puxa, como ficou parecido com o que era antes. Quando eu conhecia 20 anos atrás, era essa cara. Por quê? Porque a gente colocou no lugar de onde os tecidos saíram. Essa é a Uhum. ideia. Perfeito, é isso mesmo. Para Pra ser o mais natural possível. Sim. Não é pra ser realmente- outra pessoa, a não ser que você Diagnóstico. você criou seu alter ego. Isso. Então, e engraçado, é muito interessante, acho que até essa junção, né? Quando você diagnostica e trata o correto. E até, né, essa pergunta assim, de quando o paciente tem que fazer a plástica? Quando a gente percebe que o que a gente diagnosticou é o que vai ser tratado. Porque muitas vezes a pessoa quer se modificar. E aí o problema não está externo, está interno. Essa é a hora que o paciente não pode fazer plástica.
É a hora que ele não deve equivocada fazer, do que- né? Quando ele está querendo projetar externamente, ele está com algum problema que ele está querendo ser tratado, a parte externa pela parte interna, não dá bom. É onde dá. Porque daí é um objetivo que nunca se alcança. Sim. Sempre você deixou a pessoa linda, ela tá bem tratada, tá? Mas ela sempre vai arrumar um outro defeito. Mas aqui não a tá percepção tão... realmente Exato. sempre vai ser equivocada. né? Porque aqui tá faltando alguma coisa, então Exato. ela vai achar os milímetros das diferenças, que você não tá vendo, porque a gente olha a pessoa como um todo, né? A gente não fica focado naquele pontinho, é o todo. Mas a pessoa que tá com alguma coisa emocional, né, alguma coisa que precisa ser tratada internamente, ela vai olhar as pequenas diferenças das milimétricas. Então, realmente, isso precisa ser tratado antes de qualquer intervenção, seja ela cirúrgica ou não cirúrgica. E ainda falando das intervenções cirúrgicas, eu acho que é importante ressaltar que chega um momento que essa avaliação realmente se faz necessária, né? O que aconteceu com o envelhecimento desse paciente? O que causou esse transtorno que ele traz para mim? E eu acho que é um momento de você avaliar se é necessário uma abordagem cirúrgica ou se ainda há necessidade ou se ainda existe uma forma de resolver com algo que não seja cirúrgico. Muitas vezes as pessoas acabam extrapolando nos procedimentos cosmiátricos, sendo que o paciente teria necessidade de uma abordagem, talvez cirúrgica, para trazer um resultado, às vezes, mais natural. Então, é importante também, eu acho que lembrar disso, porque eles acabam passando dos limites. Exatamente. A parte assim, que a gente mais gosta realmente dessa multidisciplinaridade, né? Porque você precisa de entender o limite da minha ferramenta e o que eu vou trazer. As nossas ferramentas são ótimas para subir, para reposicionar. Mas a pele que é ruim, é da Cecília. Ela vai ter que lixar, passar creme, fazer outras coisas. Exato. Né? Porque assim, a gente vem, coloca no lugar, reposiciona, traz os tecidos para o lugar. Mas se a pele está manchada, se a pele é grosseira, se a pele tá, não tem plástico que dê jeito. É um conjunto. Né? Então, assim, eu já vi a Cecília falar para o paciente, Leão, levanta. O paciente deitou. Eu vim fazer laser, deita. Ela falou, não, levanta. Não, hoje nós não vamos fazer. Não, porque isso, assim, me chama e a gente discute juntos, assim, fala, não. E eu acho que isso também é importante, né? Você falando, a paciente deitou e a Cecília foi, digamos assim, muito verdadeira para a paciente e falou, olha, não, aqui hoje não cabe a você fazer esse tipo de procedimento. Eu acho que a gente tem que ter realmente esse papel. Porque o que é a expectativa do outro? Né? Você, por N vezes, alguns pacientes falam, eu quero fazer isso aqui. Então, mas eu queria fazer um microagulhamento. Então, o microagulhamento não vai fazer isso que você quer. É alinhar a expectativa com a realidade. Isso, exatamente, entendeu? Qual é o que você deseja? Porque para fazer isso, você precisa fazer isso, isso, isso e isso. A sua vontade é uma coisa e o procedimento que você quer fazer te resolve para outro ponto. Então, são coisas que a gente precisa alinhar. Quais são as expectativas de cada um? Sim. E até as expectativas mesmo de uma cirurgia, até que ponto você consegue chegar com ela naquilo que ela deseja. Tudo é um alinhamento, porque senão realmente ficam essas coisas sem fim de queixas e de não sei o quê, e corre um médico, corre em outro, porque nunca existe uma solução. Mas tudo existe um limite, e tudo é uma expectativa que você alinha com essas pessoas, com as pessoas, né, de um modo geral. E existe uma tendência a fugir da cirurgia, né? Porque assim, é cirurgia, a gente tem medo e tal. E também, eu acho que a cirurgia, eu mesma, né, antes de estar com a doutora Vera, eu falava para os pacientes, faz lifting não, fica ruim. A gente tinha que fazer 6 liftings na residência. Eu falei, nossa, para mim foi um sofrimento, porque eu achava que ficava artificial, que a gente, né, residente, né, a gente tem que seguir uma técnica, né, a gente não sabe fazer um diagnóstico tão bom e tudo, e a gente ia descolar, puxar e tracionar, né, eu falava, nossa, não ficou legal, não ficava bonito, e eu falo que o reverse lift que a doutora Vera faz, eu falo, nossa, a paciente ficou... Ela inchada tá bonita, caramba, né? Porque ela tá sofisticada, ela tá leve, ela tá suave, né? E eu acho que a doutora Vera, eu queria que eu vai contar essa história de como é que ela começou o reverse lifting, né? Porque, assim, era o que ela sabia fazer em termos de função.
Ela baseou o conhecimento anatômico, né, de uma assim, foi para poder simples, né? realmente devolver as coisas nos É. lugares. Então, isso nos idos de quase 50 anos atrás. Técnica nova, tá, gente? Reverse lift é uma técnica super nova, tá? Deixa eu explicar para vocês. Quando eu era residente da plástica em relação à cirurgia crâniofacial, e o meu chefe fazia aquelas abordagens para fraturas de zigoma, fraturas de face, o residente, o que que ele faz? Ele abre, aí espera o cirurgião fazer o tempo principal e depois o cirurgião vai embora e deixa o residente fechando. Aí como é que eu fechava? Ninguém tinha me explicado isso. Digo, bom, vamos fechar por planos, vamos levar os tecidos de volta para onde eles estavam grudados antes Antes da de cirurgia. descolarmos. E eu fazia isso o tempo todo. Aí, de repente, terminou a minha residência e eu tinha que fazer. Veio uma paciente para fazer pálpebra. Eu nunca tinha aprendido, naquela época não se ensinava estética na residência. Eu nunca tinha aprendido a fazer pálpebra. E agora? Eu vou fazer do jeito que eu sempre faço, né? Descolando as coisas e colocando no Colocando lugar de de volta no novo. lugar. E aí eu comecei a fazer o reverse lift em 1980, certo? E aí a gente percebia, um dia aconteceu também nas histórias das fraturas, um dia aconteceu que o meu chefe operou a filha de um colega dele, que tinha fraturado a face. E aí, como o colega estava na sala e tudo mais, ele fechou, foi até o fim, fechou a pele e tudo mais. Só que ele fechou a pele e deixou tudo Solto. solto. E aí ficou depois tão ruim, ficou aquela coisa então por aqui eu posso levantar os tecidos e colocá-los no lugar. E foi aí que nasceu o reverse lift, que eu nem sabia que era assim. Depois de muitos anos eu conversando com colegas, não, porque eu comecei a falar, quando você solta os tecidos, solta do osso e coloca no lugar. Vera, o que que é isso? Digo, ué, cirurgia de pálpebra? Você tá louca? Você leu isso? Isso não existe. Então, realmente, com essa recolocação dos tecidos no lugar, a gente devolve a situação que a face já teve. Lógico, não com a mesma pele, né? Não sem manchas, sem nada. Isso são setores diferentes de tratamento, mas a devolução dos tecidos para o seu lugar, a gente sabe que isso tudo desaba verticalmente e não obliquamente, tá? Porque por causa da gravidade. Então, se eu fizer um lifting puxando obliquamente, eu não estou devolvendo os tecidos para o lugar de onde eles saíram. Eu estou tracionando para outro lugar. Pode ficar bom? Até pode, até fica, mas nem sempre. Então, se eu conseguir refazer, dar a marcha ré nesse movimento que o tecido fez, eu fatalmente vou ter uma devolução harmônica dessa face. Tá? Então, eu acho que essa história de harmonização facial, acho que precisaria ser revista até esse nome, Não fomos nós que porque... criamos. Não fomos. Bom, deixa para lá. Não é criação nossa. Mas isso realmente deveria ser revisto e, como disse a Alessandra, o problema do diagnóstico. Tem pessoas que, com o tempo, elas vão desenvolvendo alterações estruturais da face que chamam muita atenção, né? Por exemplo, o crescimento aqui da região da órbita, aqui na margem superior da órbita, é uma característica sexual secundária de masculinidade, que a órbita é mais desenhada, mais projetada no homem. Só que a mulher, depois da menopausa, ela tem a tendência também de aumentar essa região de acordo com a mímica de cada um. Tem umas que não, tem outras que
ficam com isso muito projetado, com o olho muito encovado. Então, nesses casos, se a gente fizer o convencional, se a gente fizer simplesmente o protocolo que a paciente vem pedir, não vai vai ficar ficar bom. Eu vou chamar atenção ainda mais para aquele defeito e a pessoa não vai perceber o que está acontecendo. A única percepção é que não ficou bom, né? Ela não vai saber o que é. É Não mais vai saber o estranho. que é. Então, eu acho que cabe realmente ao médico o diagnóstico e entender que para uns você tem que fazer uma coisa, para outros você tem que fazer outra. Às vezes, nos lados, você faz coisas diferentes, né? Então, eu acho que realmente o que a gente tem que trazer de volta para a estética é um negocinho chamado medicina. Eu acho que é Exatamente. isso. A doutora falou um negócio muito interessante, porque assim, é engraçado que vão ter as modinhas, né? Agora as modinhas vieram para cima. E a Cecília já está pegando os problemas dos preenchimentos dessa região. E há muito tempo que a gente, né, a doutora Vera, o pessoal pergunta assim, como é que ela consegue convencer os pacientes, né? Porque a doutora Vera trata a deformidade óssea da região orbitária, né? Que, né, a gente brinca assim, hoje nós vamos tirar macheza ou vamos tirar tristeza? Porque depende da onde, né, aconteceu essa parte da mímica, né? Ou aumenta na parte de cima, né, doutora, que é a Vem pra macheza, frente, é a ou macheza. fica aumenta aqui que fica a parte da tristeza, né? Os emojis, né? Os tristes, É, eles sim. têm essa linha descendente. É verdade. E aí a Então, gente faz um remodelamento ósseo, né, de acordo com o que precisa ser trazido. Eu lembro direito num congresso, o pessoal falou assim, mas Vera, como é que você convence o paciente que você, né, um paciente de pálpebra que vem para tirar a pele, que você vai tirar um pedaço de osso? Eu falei assim, não, eu falo que vou dar só uma lixadinha. Mas não deixa de ser. É só uma lixadinha, tu vai com isso, Tranquilo. não precisa explicar tanto também, né, gente? Você dá um tratado, Sim, o paciente lê. O paciente não vai fazer, né? Ele vai Ele só né? tem que saber o que você vai fazer ali. Olha, ó, vai uma ficar roxinho, lixadinha. vai dar uma lixadinha, vai ficar um roxinho aqui, ó. Não se assuste, né? Parece que eu passei da sua pálpebra. Passei, mas por um bom motivo. É isso. Exatamente, né? Mas é isso o detalhe. É lógico, como a gente observa de uns anos para cá as pessoas tendo um cuidado maior consigo, e até por tudo, né? A gente vê as pessoas fazendo preventivos. Então, hoje também a gente já não envelhece como envelheceram nossas avós, talvez nossas mães. E aí acaba chegando nesse ponto, né? Que tem uma hora que, olha, agora não tem jeito, agora tem que ir para cirurgia plástica. Não tem Milagre. não mais. tem, exatamente. E aí é a hora que você começa a ver, e eu vejo muitas pessoas, assim, que são boas, são bons anatomistas, tentando fazer, assim, alguns preenchimentos, mas você vê preenchendo locais que são Arriscados. muito perigosos. Tá bom, a pessoa foi lá, estudou muito, ela pega cadáver fresco, ela disseca ele todo, fala, ó, de repente... Mas isso não é para todo mundo. Você precisa ter muita técnica. E a hora que chega nesses pontos que são cruciais, que você vai dar mais problema do que, né, de fato, ajudar a pessoa, a resolução. Porque a sua ferramenta está inadequada para o que você precisa fazer. exato, porque, igual eu falei assim, né, às vezes a gente vai preencher aqui em áreas que são muito, muito perigosas, aí você fala, eu não vou fazer um negócio desse. Dá uma lixadinha. Exatamente, então você liga, exato. Perigoso. Muito Você perigoso, fala você com o tá seu olhando. cirurgião plástico amigo, fala assim, olha, tá precisando de uma lixada. Lixa aí pra mim, que é mais lixado que preencher. É, mais ou menos isso. Né? Então, exatamente, mas é esse ponto, porque a gente tem um limite para cada coisa. E que você mencionou daqui, que muita gente preenchendo aqui, inclusive têmpora posterior. Já começam a vir alguns relatos de pessoas que ficaram com alopecia nessa região, porque puseram excesso de preenchedor para isso aqui levantar. E aí caiu o cabelo. E caiu o cabelo. Então, se você precisa colocar muito preenchedor, é porque Preocupa. não é para ser. Exato, o diagnóstico está errado. Exato. Você precisa ir para um outro ponto. Entendeu? Então, tem um passo acima. Você pode até depois refinar, porque a cirurgia, às vezes, né, por exemplo, fica com uma coisa e vai lá, faz um laser, dá uma refinada na cicatriz, mas ela precisa daquilo para aquele momento. Você vai depois fazer um preventivo, vai colocar um bioestimulador
para ela poder continuar produzindo colágeno, para ela adiar uma próxima plástica para, sei lá, 10 anos, 15 anos, dependendo da idade. Você vai fazendo isso. Mas, assim, tem coisas que precisam ser feitas para aquele momento. É isso. E é escrever o papel nós, como médicos, de olhar e falar assim, não dá. Só para fazer. Principalmente por dermato. Lógico, eu não faço isso. Não, deixa eu te falar. Não vai dar. O médico tem que ser aquele cara que fala, amiga. Miga, seja menos. Seja menos. Que é aquela hora que não... Exatamente. Mas isso faz parte do bom médico, entendeu? Porque a pessoa que vai lá e que só põe mais... Não, vamos pôr mais um pouquinho de preenchimento. Não, mas vamos pôr mais um pouquinho disso aqui. Mas vamos pôr... E nunca tem um fim disso. Alguma coisa está errada. Eu entendo que a gente, né, vai envelhecendo. 2 vezes por ano eu vou lá e faço um bioestímulo de colágeno, faço um ultrassom microfocado, passo um fio. Tá bom, isso tudo é para estimular colágeno, porque isso a gente vai precisar para todo sempre mesmo. Enquanto você quiser ter, né, tô envelhecendo, quer fazer, faz. Não tem contraindicação para ser feito? Ok. Mas esses excessos de mudança de rosto que vem acontecendo são diagnósticos errados, com profissionais que realmente só querem ganhar, na minha opinião, né? Porque daí você vai pondo hoje, você ganha um tanto, hoje você põe... E vai só colocando até que a pessoa fica deformada. É uma limitação de ferramenta também, né? Exato. Se a pessoa recebe o paciente e ela vai utilizar as ferramentas que ela tem. Se ela não tem outras ferramentas, ela vai usar aquilo. Doa quem doer, para o bem ou para o mal. Então, mas é exatamente isso. E aí esse é o ponto de você olhar e falar assim, a ferramenta que eu tenho Ela não é suficiente, né? Então eu preciso de um colega que faça. Exato. Depois que você fizer, dá pra gente fazer isso, isso, isso e isso. Não posso. Nossa, então eu vou aproveitar justamente isso, porque assim, acho que foi um papo fantástico e acho que o fechamento é justamente esse, assim, isso que a gente ganha no 100, né? Que a gente não tem só as ferramentas, mas tem as mãos das ferramentas, que são mais importantes, porque a gente Os cérebros das né? ferramentas. Exato. Então, entre a gente, nós conseguimos fazer justamente isso, né? Assim, olha, a gente entende a limitação e a gente sabe que o outro tá aqui, ó, né? Todos os cirurgiões plásticos, o Sabrade gosta mais de uma coisa, eu gosto mais de outra, a doutora Vera gosta mais de outra, tem a Cecília para nos ajudar, tudo. Então, realmente, né, para cada um tem áreas que a gente gosta mais e a gente se diverte mais. Acho que a parte legal é que a gente sempre se diverte. Não pode ser egocêntrico ao ponto de assim, não, eu sei resolver tudo, eu vou resolver tudo sozinho. A gente tem realmente uma limitação. Então, chega um ponto que eu não consigo resolver, eu tenho que ter essa percepção, eu não vou conseguir resolver. Eu preciso que resolva a pele, a Cecília vai resolver. Eu não tenho experiência ou expertise para poder fazer a lixadinha no osso, vou mandar para a doutora Vera. Eu acho que isso também faz parte, assim, da gente conseguir, acima de todas as coisas, ainda mais trabalhando numa equipe multidisciplinar, que nem tem na 100, acho que isso nos traz uma segurança e um conforto, inclusive para o que nós vamos oferecer para o paciente, e o paciente também fica bem mais seguro e bem mais confortável daquilo que está sendo proposto para ele. São olhares diferentes com um objetivo comum, que é ser o melhor para a pessoa que procura, né? A gente. Perfeito. A Cecília, a frase da Cecília que a gente fecha esse episódio. Gente, muito obrigada. E até o nosso próximo episódio. Nós que agradecemos.